Olá, caríssimos alunos, sejam bem-vindos ao quarto episódio, Efeitos de Sentido nas Propagandas, da primeira temporada da série Português da Manhã, no canal Letras em Rede da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Sou a professora Bianca Lunieri e irei guiá-los nessa temporada rumo ao aprendizado do gênero multimodal Propaganda Social. Então, caríssimos, já tivemos 3 episódios sobre o gênero propaganda. No primeiro episódio, uma introdução às propagandas, vimos principalmente o percurso histórico da propaganda e a sua condição de produção. Já no segundo episódio, o gênero propaganda e suas características, exploramos de forma acentuada as marcas linguísticas das propagandas e iniciamos a prática de análise das linguagens mistas nas propagandas e suas relações com as marcas linguísticas. E o terceiro episódio, as multissemioses nas propagandas, exploramos os conceitos da semiótica e realizamos análises de várias propagandas sociais seguindo essa abordagem. Mas se não assistiu às aulas passadas, não se preocupe, você irá encontrar no canal Letras em Rede. Bom, seguindo para o conteúdo do episódio de hoje, abordaremos os tópicos: efeitos de sentido nas propagandas, as inferências e as propagandas, o dialogismo nas propagandas e a relação entre inferência e dialogismo. Fique ligado, faça suas anotações, porque após o conteúdo realizaremos algumas atividades juntos, com base nas etapas de análise que já vínhamos realizando desde o terceiro episódio. Bom, caríssimos, já vimos que a propaganda apresenta uma linguagem mista, em que todos os elementos verbais e não verbais convergem para a formação de efeito de sentido. Então, a propaganda pode se servir da linguagem verbal coloquial e de recursos expressivos para chamar a atenção do leitor e o fazer parar para ler ou escutar a mensagem que lhe é dirigida. Por isso, muitas vezes pode romper com as normas da língua verbal, tradicional da gramática, além de empregar muitas figuras de linguagem, por exemplo. Já se tratando da linguagem não verbal, vemos que ela deve necessariamente manter um diálogo com a linguagem verbal para a formação de sentido em si mesmo, e também para se conectar com a visão de mundo do seu público-alvo. Bom, com isso em mente, podemos dizer que essas relações criam efeitos de sentido que se firmam efetivamente devido às inferências e às relações dialógicas que são estabelecidas pelo leitor. Bom, caríssimos, o ato de inferir tem uma relação com o que chamamos de compreensão do texto. Então, quando inferimos uma informação de uma leitura de um texto, estamos apenas utilizando o nosso conhecimento cognitivo a partir da compreensão do texto. Ou seja, as inferências nada mais seriam do que respostas às perguntas que o leitor faz ao texto em função de elaborar a representação cognitiva do que foi lido. Nesse sentido, considere-se as inferências como processos de raciocínio derivados então do processamento de decodificação, conexão de informações entre os constituintes verbais e não verbais, para extrair deles informações e, finalmente, invocar, a partir do próprio raciocínio, informações que a eles devem ser acrescentadas para a formação de sentido. Assim, então, podemos realizar inferências de forma intratextual e extratextual. Ambos consideram somente o papel desempenhado pelo texto, a compreensão dele por ele mesmo e pelos conhecimentos prévios do indivíduo. Dessa forma, então, a inferência intratextual pode ser definida como aquela que ocorre a partir das informações trazidas pelo texto, somente a partir da ligação de ideias trazidas por ele, possibilitando inferir ideias somente pelo que se configura no texto. Já a inferência extratextual é gerada a partir da conexão entre as ideias trazidas pelo texto e o conhecimento de mundo do leitor, a partir das suas experiências e dimensão cultural, por exemplo. Então, caríssimos, podemos dizer que a relação de inferência é aquela que ocorre entre o leitor e o texto e esse choque de contato e compreensão entre eles.
Então, caríssimos, agora falaremos um pouco mais sobre o dialogismo nas propagandas. Mas, para iniciar essa conversa, precisamos primeiro conceituar dialogismo ou relação dialógica. Assim, a relação dialógica pode ser definida como o processo que ocorre a partir do estabelecimento de sentido entre dois enunciados. Caríssimos, entenderemos enunciado aqui como uma unidade real de comunicação, ou seja, uma fala, um texto e demais gêneros que representam uma unidade de comunicação, que representam um ponto de vista no mundo. Então, quando dizemos que ocorre o estabelecimento de sentido entre dois enunciados, isso significa que ocorre o estabelecimento de ideias entre duas unidades de comunicação, que podem entrar em acordo uma com a outra ou diferenciar-se entre si. Ou seja, nenhuma unidade de comunicação existe fora dessa relação de diálogo, porque está sempre trazendo lembranças de outros enunciados, com os quais ele refuta, confirma, completa ou pressupõe assim por diante. Lembram, caríssimos, quando citamos aqui no primeiro episódio que um dos papéis da propaganda envolve promover a conscientização sobre algo que está deficiente na sociedade ou sobre algo que prejudica o bem-estar social? Então, se temos, por exemplo, uma propaganda que visa a conscientização durante a direção, ela pode estar dialogando com a divulgação dos altos números de acidentes que ocorreram no último mês. Por isso, a propaganda foi elaborada para dialogar com outro enunciado anterior, além de estabelecer um diálogo com seu leitor para que esse possa agir sobre aquela mensagem de forma responsiva. Então, o dialogismo ocorre sempre nesse sentido. Nem sempre está em uma única via, mas terá essa relação conectiva entre vários enunciados. Tanto responde, confronta ou compartilha de uma ideia de outro enunciado, mas também espera atos responsivos de seu leitor destinatário. Além disso, devemos também considerar que essa relação dialógica nem sempre se mostrará clara com uma citação direta do enunciado ao qual estabelece a relação. Isso significa que também pode ser uma relação implícita que necessitará, além do conhecimento de mundo do leitor, mas também do conhecimento do funcionamento e dos enunciados que circulam na sociedade que está inserido para ser compreendido. Então, o leitor, além do seu conhecimento de mundo, ele precisa ter esse conhecimento de funcionamento da sociedade que ele está inserido. Caso contrário, ele não vai atingir essa relação dialógica da propaganda. Desse modo, caríssimos, podemos concluir que a inferência estabelece a relação do texto com o leitor. Logo, espera-se que esse compreenda sua mensagem interna e outras relações a partir do seu conhecimento e raciocínio. Já sobre as relações dialógicas, podemos considerá-las uma abordagem mais ampla, pois entrelaça as relações do enunciado elaborado com enunciados anteriores que cabe ao leitor ampliar sua perspectiva de conhecimento prévio para formar sentidos mais amplos, a fim de responder o enunciado através de um ato responsivo, o que também é objetivo do enunciado elaborado. Então, caríssimos, para uma abordagem didática, a fim de realizarmos as atividades, vamos compreender esses dois conceitos da seguinte forma. Adotaremos a inferência como inclusa na nossa segunda etapa de análise semiótica, insight representacional, pois lembrem, caríssimos, que a definimos resumidamente como aquela análise que fazemos do texto por ele mesmo, e a relação dialógica como aquela inclusa na nossa terceira etapa de análise semiótica, o output comunicacional, porque é a nossa camada mais ampla de interpretação de enunciado. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, assista para dar prosseguimento nesse episódio. Vamos então primeiro entender como esses conceitos trabalham juntos na prática. Então vamos lá, caríssimos, analisar a propaganda a seguir para aplicar os conceitos que já vimos. Temos então a propaganda. Macaco é macaco, banana é banana e racismo é crime. Caríssimos, conseguem compreender a relação dialógica existente nessa propaganda? Vamos lá então. Seguiremos as etapas que aprendemos no terceiro episódio.
Temos na percepção primária a cor amarela sobrepondo o fundo branco e as letras em cor preta sobressaindo na propaganda como um todo. No insight representacional, entendemos que se trata de uma propaganda que visa ao racismo. Então, crime ganha destaque se compararmos aos demais trechos da propaganda, porque ele está maior. Já no output comunicacional, percebemos então que essa propaganda foi elaborada para responder ao ocorrido em um jogo de futebol, quando o jogador negro sofreu racismo, sofreu agressão verbal, sendo chamado de macaco por um torcedor, que ainda jogou uma casca de banana na direção do mesmo jogador. Temos assim que essa propaganda foi feita como enunciado que se posiciona contra os atos de racismo, não só como no futebol, como faz essa referência, mas em todas as demais situações, e espera tanto conscientizar o seu leitor sobre o caráter criminoso dos atos violentos que o racismo representa, como também espera que o seu leitor se posicione contra o racismo. Percebam com isso, caríssimos, que o estabelecimento da relação dialógica nos permite alcançar estágios mais elevados de compreensão e interpretação das propagandas. Mas vale destacar que essa relação dialógica ocorre nas demais unidades de comunicação também, como notícias, entrevistas, até em poemas, por exemplo. Então, essa relação dialógica ela abrange quase todos os gêneros textuais e todas as unidades de comunicação que nós conhecemos. Então, caríssimos, vamos retomar os tópicos do episódio de hoje. Primeiro, vimos os efeitos de sentido nas propagandas. Depois, as inferências e as propagandas. Em seguida, o dialogismo nas propagandas e a relação entre inferência e dialogismo. Bom, então revise suas anotações antes de prosseguir com o episódio, hein? Vamos lá! Então, caríssimos, vamos praticar as manhas que aprendemos hoje? Revise suas anotações antes de iniciarmos e, em seguida, feche seu caderno para testar o seu conhecimento de forma justa. Vamos lá! Então, caríssimos, vamos então para a nossa primeira atividade. Leia a propaganda e realize a análise semiótica a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. Então, caríssimos, temos aqui uma propaganda social bem rica do ponto de vista semiótico e que apresenta alguns aspectos composicionais diferentes do que tínhamos visto anteriormente, não é? Vamos então à análise. Primeiro temos na percepção primária um fundo de cores diversas entre vermelho, branco e lilás, a imagem de um gato ocupando um papel central, junto com vários elementos linguísticos em diversas proporções. Já no insight representacional, compreendemos que se trata de uma propaganda que visa incentivar a adoção de animais, nesse caso da gatinha maravilha. Vale destacar que só compreendemos que se trata de uma campanha de adoção por causa da informação inferior sobre o e-mail para contato. Caso contrário, compreenderíamos que se trata de uma história em quadrinhos, concordam? Por causa da diagramação da imagem, que lembra a composição de uma folha de livro de quadrinhos, inclusive o balão que surge para representar a fala da gatinha e o próprio título e subtítulo que foi dado ao quadrinho. Então, quando chegamos no output comunicacional, temos que, além do destaque do título fazer referência aos quadrinhos, fazer referência também à situação de quarentena que foi imposta durante a pandemia de Covid-19. Assim, conseguimos interpretar que o título surgiu no intuito de criar um nome fictício para uma, digamos, equipe heróica que você pode chamar para alegrar a sua vida e lhe tirar da solidão ocasionada pela quarentena. E essa equipe seria composta por animais que você pode adotar. Vamos lá, caríssimos, para mais uma atividade. Leia a propaganda e realize a análise semiótica a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. Suas selfies nunca mais serão as mesmas. Então, na percepção primária, temos a cor verde de fundo, a imagem de um cachorro ocupando o espaço central e elementos linguísticos na parte superior e inferior.
Já no insight representacional, temos que se trata de uma propaganda que visa estimular a adoção de animais também, como a que já vimos anteriormente, mas foi construída de forma diferente. Reconhecemos também que se trata da adoção, pois temos informação inferior, parte inferior, que nos indica o contato para prosseguir na adoção. Então, quando chegamos no output comunicacional, conseguimos interpretar a intenção do termo selfies, pois partimos do princípio de que a contemporaneidade, com o advento das mídias digitais, avanços nos aparatos tecnológicos, fizeram surgir novos termos, entre eles, selfies, que na prática representa a foto tirada a partir da câmera frontal do smartphone. Assim, temos então que a propaganda vale-se dessa informação da sociedade para produzir uma propaganda que utilize o termo também empregado por grande parte das pessoas para aumentar as chances de atitudes responsivas, que consiste, no caso dessa propaganda, no aumento do número de adoção de animais. Vamos lá, caríssimos, para mais uma atividade. Leia atentamente a propaganda e realize a análise semiótica a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. Óculos piratas podem custar o olho da cara. Então, caríssimos, temos a partir da percepção primária o tom de amarelo no fundo, com elementos centrais que se assemelham a um óculos e uma bandana, além de elementos linguísticos na parte mais inferior da imagem e uma imagem que se assemelha a um olho. Já no insight representacional, temos que se trata de uma propaganda que visa conscientizar sobre os riscos de compra e uso de óculos pirateados, de procedência desconhecida. Então, no output comunicacional, temos que a imagem da bandana e os óculos com o lado tampado fazem referência aos elementos que costumamos associar aos piratas, e na propaganda é complementado com a expressão óculos piratas podem custar o olho da cara. Além disso, o olho de cor vermelhada junto com o trecho em vermelho, o olho da cara, tem uma relação entre si, pois representa o dano causado à vista devido ao uso de óculos pirateado. Além disso, quando a gente diz que pode custar o olho da cara, geralmente estamos nos relacionando com o valor em dinheiro, mas nesse caso, a propaganda se vale desse ditado para demonstrar que o que pode custar o olho da cara, na verdade, faz relação com a própria qualidade da visão. Você pode perder a qualidade da visão se utilizar óculos pirateado ou de procedência duvidosa. Vamos então, caríssimos, para mais uma atividade. Leia a propaganda e realize a análise semiótica a partir das etapas de percepção primária, insight representacional e output comunicacional. Assim, temos então na percepção primária o tom preto predominante de fundo, deixando somente alguns detalhes em branco, como as faixas de elementos linguísticos e o delineado do perfil de um homem. Então, no insight representacional, temos que se trata de uma propaganda social que visa o combate ao racismo, sentido esse que é complementado pelos trechos inferiores. Racismo é crime, denuncie. Então, quando chegamos na etapa do output comunicacional, conseguimos compreender os efeitos de sentido e as conexões entre as linguagens verbais e não verbais presentes. Então, interpretamos primeiro que a representação do perfil na imagem, na verdade, representa um homem negro, e que o trecho, entre aspas, ele é pretinho, mas a gente boa, representa uma expressão de cunho racista e por isso aparece com um risco vermelho por cima, na intenção de ser eliminada e substituída por outra expressão que aparece logo abaixo, entre aspas, esse cara é legal. Assim, temos compreendido o sentido mais amplo da propaganda, pois reconhecemos o seu caráter dialógico de negação aos discursos racistas. Vamos lá, caríssimos, para a nossa última atividade do episódio de hoje, hein? Leia a propaganda e realize a análise semiótica a partir das etapas de percepção primária,
insight representacional e output comunicacional. Então temos na percepção primária os tons de branco e cinza como cores de fundo, alguns elementos linguísticos também estão presentes e temos a representação de uma mão segurando ou apontando um cartão vermelho. Então no insight representacional temos que a propaganda visa o combate ao racismo devido à interpretação que fazemos no output comunicacional. Então, compreendemos que a mão segurando o cartão vermelho simboliza o ato do juiz de expulsão de um jogador de futebol do campo. Assim, essa simbologia foi utilizada para fazer referência a uma consequência dos atos racistas no ambiente esportivo, para poder tirar o racismo no ambiente esportivo. Por isso também a expressão "a regra é clara, preconceito não faz parte do jogo" complementa o sentido da propaganda. Então, caríssimos, assim que finalizamos o episódio, efeitos de sentido nas propagandas. Gostou desse episódio? Tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para receber a notificação do último episódio, propagandas, seus contextos e possibilidades. Lembre-se de que você pode encontrar um resumo do episódio de hoje, além de referências que embasam o episódio, através do link do blog disponibilizado na descrição. Até a próxima, caríssimos!